Eu sei que essa forma, né, que a gente está tendo aula ultimamente é novidade para todo mundo e que tem as seus benefícios, né, mas tem também seus prejuízos. Mas aí eu reitero, pessoal, qualquer dificuldade de compreensão, ou você manifesta aqui, né, que aí a gente vai tentar de todo jeito minimizar isso, ou então você assiste depois as aulas lá no YouTube. O que é que eu tenho notado? Né? Periodicamente eu vou lá no YouTube e dou uma olhada. Então a gente grava a aula, a gente disponibiliza a aula lá no YouTube, tá? Que foi na realidade um dos pedidos de vocês, né? Que alguns não poderiam assistir a aula no horário que ela ocorre, então a gente disponibiliza a aula lá no YouTube. Porém, eu tenho notado que o número de visualizações. Não estou aqui sendo blogueirinho, não, querendo visualizações no YouTube, não. Mas assim, a gente vai olhar, por exemplo, a primeira aula sobre transportes que eu coloquei lá, você vai olhar, não tem 10 visualizações. Ou seja, a gente tem muito mais que só 10 pessoas que não estão assistindo às aulas. Tá? A gente tem muito mais que 10 pessoas que não estão assistindo às aulas. Aí nem assistem às aulas no horário convencional e nem estão indo depois, tá? Procurar esse conteúdo lá nas redes sociais, né? No caso específico do YouTube. Então, assim, eu posso garantir que a gente está tentando fazer o que pode, tá? Mas alguns, infelizmente, ainda eu tenho recebido, por exemplo, tem pessoas que não assistem às aulas. Eu não tenho como garantir que eles estão, mas que as atividades estão mandando, né? É aprovado, porque mas são as regras do jogo. Mas aí é que tá, gente. Qualquer dificuldade, falem, tá? Vocês têm um e-mail, vocês podem tirar as dúvidas. Se não quiserem tirar as dúvidas aqui, agora, ao vivo, vocês podem redigir um e-mail e enviar para mim, que eu vou estar respondendo da melhor maneira possível. Uma outra coisa é que eu estou notando que as atividades que a gente tem passado, a gente tem, pelo menos até, ó, por exemplo, essa atividade da pesquisa é uma atividade simples, pessoal. Uma atividade simples. Né? Só precisava sentar ali 30 minutos no máximo, né? E você conseguiria lá os dados que a gente estava pedindo. Porém, eu recebi de poucas pessoas. A gente tem dias que a gente tem 30, 33 alunos assistindo a aula. Eu só recebi até agora de 15, eu recebi muito, tá? Então, assim, vamos verificar isso, porque tudo isso vai contar para a avaliação de vocês, né? Então, vocês, quando fazem isso, vocês estão gerando prova em seu favor, né? Por assim dizer. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, hoje, a gente vai estudar e a gente vai conhecer os tipos de veículo rodoviário de carga, bem como suas capacidades, tá? E, sobretudo, o que diz a legislação acerca de algumas questões em termos de dimensão, tá? Desses veículos. Sobre a questão do Vinícius Fagner, tudo bem, tá? Tá usando dados móveis, está acabando, ok. Tá? Então, assim, para Vinícius, que não vai poder assistir a aula hoje, né, ele vai ter a possibilidade de acompanhar depois lá pelo YouTube, tá bom? Então, eu queria começar hoje nossa aula falando para vocês aqui sobre dois princípios importantíssimos que, aliás, queria começar também dando os parabéns a todos nós, tá? Hoje, para quem não sabe, é o dia do administrador, então, logística é uma vertente da administração. Então, por tabela, também é um dia nosso, tá? Então, parabéns aí para vocês por escolherem, né, um curso de formação profissional em uma área da administração, em uma área da gestão, tá? Porque diga o que disserem, tá? É de administradores, é de bons administradores que o nosso país está carecendo, né? Então, parabéns aí a todos nós
né, pelo nosso dia de tabela. Tivemos nosso dia em junho e hoje a gente pega arrego no dia dos administradores, mas administrador é quem administra. Então, a logística como vertente da administração, então nós estamos contemplados. Então vamos lá. Existem dois conceitos muito importantes que a gente precisa estar sempre atento quando o assunto for transporte, tá? E isso tem a ver com o tipo de veículo, com o tamanho do veículo. Então, por isso que eu estou trazendo essa reflexão agora. Então, a gente precisa, antes de mais nada, entender que existem dois princípios na atividade de transporte. Parabéns, então, temos uma administradora, né, de fato e de verdade aqui, que é a Ana Gabriela. Então, parabéns pelo seu dia, né? Um dia mais seu do que nosso hoje, tá? Então, ó, a gente tem duas situações aqui, né? São dois princípios, tá? São dois princípios que é a atividade de transporte. O primeiro princípio é o princípio baseado que diz que a atividade de transporte ela precisa ser regida, ela precisa ser conduzida observando sempre o conceito de economia de escala, tá? Então, quando eu penso em transporte, eu preciso pensar sempre em gerar economia de escala. O que seria economia de escala? Economia de escala é um conceito que surgiu. A economia de escala é um conceito que surgiu lá durante, né, o advento, né, do Fordismo, né? Era um dos principais princípios ali que norteou o processo, né, do Fordismo. O que diz a economia de escala? Diz o seguinte, ó, que quanto mais eu produzir, mais barato vai ficar o meu custo por unidade produzida, tá? Então, a gente precisa observar, e a gente depois vai estudar isso muito em detalhes, né, que é a questão dos custos de transporte. Então, a gente vai verificar o seguinte, ó, existem custos que são fixos e custos que são variáveis. Então, para gerar economia de escala, eu preciso identificar quais são os custos que são fixos. Então, quando eu sei qual é o meu total de custo fixo, então suponha que eu tenha um produto qualquer, só porque eu produza lá uns tênis, pares de tênis. Eu abri uma empresa que produz pares de tênis. E eu tenho um custo fixo por mês de R$ 5.000. Se eu produzir um par de sapatos só, se eu só produzir um par de sapato, se eu quero ser rentável, eu tenho que vender esse único par de sapato pelo menos por R$ 5.000, que é para poder custear, pagar os custos fixos, uma vez que ele não se altera com a quantidade. Se eu produzir 100 pares de sapato, o custo por ser fixo ele não se altera. Então, em vez de colocar R$ 5.000 de custo em um par de sapato, como eu produzi 100, eu vou colocar lá, né, 5.000 dividido por 100, você vai ter R$ 50 de custo fixo por sapato. Então, você torna o produto mais barato à medida que você gera economia de escala. Em transporte, isso vai ser verificado baseado em duas grandezas, né? Que é quilometragem e quilometragem, né, quilograma, né, a questão da massa, né, quantos quilos ali o veículo ele suporta transportar e quantos quilos o produto transportado possui, ou volume, tá, em alguns outros casos. Mas seja como for, então o que diz o princípio de economia de escala quando a gente fala de transporte? Então ele vai dizer o seguinte, ó, que quanto mais eu transportar, mais barato é o custo para transportar por quilômetro, tá? Então vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, ó. Se você que aqui ele está chamando de economia de distância. Então, ó, se você tem um custo fixo de R$ 5.000 por mês e por mês o veículo ele roda 2.500 quilômetros,
significa dizer que naquele mês, cada quilômetro, né, passou a corresponder a dois reais, né, R$ 2 por quilômetro rodado. Tá? Se você aumenta a quilometragem rodada, o que é que vai acontecer? O custo variável ele aumenta, obviamente, mas aqui a gente está falando de custo fixo. O custo fixo ele vai reduzir cada vez mais, cada vez que maior for a usabilidade da capacidade do veículo. Então, por isso que eu falo que você chegar numa empresa de transportes e verificar lá que ela tem caminhões parados, aquilo representa perca de dinheiro, né? Porque aquele caminhão parado ali, em vez de estar rodando, que é o que ele deveria estar fazendo, então ele está gerando custo e ele não está se pagando, né? O veículo ele precisa produzir, ele precisa estar na rua rodando, produzindo, para que ele possa, então, se pagar, ser rentável. A gente vai verificar isso também, não só na quilometragem, mas, por exemplo, na capacidade. É quando eu digo que, ó, se um veículo tem capacidade para 15 toneladas e eu coloco ele para fazer um transporte, só que ele está apenas com 13 toneladas, essas 2 toneladas que eu não estou usando, quem é que está pagando por ela? Por quê? Ou eu estou perdendo, ou o cliente está sendo prejudicado, né? Mesmo sabendo disso, o cliente vai estar transportando, vai estar pagando por 15 toneladas, enquanto ele está transportando somente 13, ou eu vou estar tendo um custo para transportar 15, enquanto eu estou transportando só 13. Em ambas as situações, são questões a serem evitadas, né? E aí as pessoas perguntam, ó, a questão do frete grátis, como é que ocorre? A questão do frete grátis passa exatamente por isso. Se vocês já repararam, quando você vai comprar em um site que normalmente lhe oferece a possibilidade de frete grátis, os prazos são maiores, né? Mesmo que ele te entregue antes, mas ele vai te oferecer, ele vai se comprometer a te entregar com frete gratuito, mas com um prazo um pouco maior. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque com um prazo maior, ele vai ter a possibilidade de ocupar a capacidade do veículo ao máximo, né? Então ele vai conseguir ocupar 100% a capacidade do veículo, consequentemente ele vai diluir o custo fixo, tá? E esse custo fixo diluído já está incluso, obviamente, dentro do preço ali, né? Então, assim, você nunca vai conseguir fazer uma aquisição onde a empresa diz, ó, mas o frete é grátis, com um prazo muito curto, né? Porque ele precisa consolidar a carga para justificar colocar aquele veículo na rua, né, com a capacidade, né, toda preenchida, seja ela a capacidade de peso, seja ela a capacidade volumétrica. A gente vai ver aqui, por exemplo, que transportar, por exemplo, se você parar para analisar, um veículo tem capacidade para 15 toneladas e 60 metros cúbicos. Então, transportar 15 toneladas de aço é mais caro do que transportar 60 metros cúbicos de tecido? Não é, tá? Em transporte, existe uma coisa chamada densidade, né? Então, essa densidade faz com que as empresas elas apliquem suas tarifas sempre sobre a grandeza que for resultar no maior valor para ela. Então, se um produto ele é muito volumoso, ele é mais volumoso do que pesado, ou seja, ele é pouco denso, ele vai pagar sobre o volume. Se ele é mais denso, paga sobre o peso. Então, esses são os dois conceitos que a gente tem que ter sempre em mente. O veículo não pode, em hipótese alguma, ir para as ruas com capacidade ociosa. Isso explica também, por exemplo, por que é que os profissionais de transporte, né, principalmente aqueles que rodam como autônomos, por que é que os caminhoneiros eles precisam passar tanto tempo na rua? Eles passam tanto tempo afastados, né? Porque ele pega um transporte para um outro estado, ele não pode, se ele vir, uma vez que ele chegar lá e efetuar a entrega, ele não pode simplesmente dar meia volta com o carro e voltar. Porque o veículo carregado ou não, o veículo vai consumir combustível, né? Vai consumir tempo. Então,
para ele é mais vantagem só se locomover a partir do momento que o veículo tem uma determinada quantidade de carga que justifique o custo que se vai ter, ok? Então, observando esses princípios que a gente tem que sempre pensar a atividade de transporte. Então, professor, significa dizer que se o meu veículo tem 15 toneladas de capacidade, eu nunca devo colocar ele na rua com menos, certo? E se o cliente quiser? Ó, se o cliente quiser, aí você coloca, desde que ele, obviamente, pague pelo espaço que ele não está usando, tá? Se ele está lá transportando só 10 toneladas num veículo com capacidade para 15, ele vai pagar pelos 15. Aí eu coloco até vazio, mas sempre considerar isso na atividade de transporte, para que você, nem o transportador seja lesado, e se você tiver no papel de contratante do serviço, né, você não pague por um espaço, por uma capacidade que você de fato não vai estar utilizando, ok? Então aqui a título de exemplo, né, da economia de escala é quando você, quanto maior a quantidade de carga no veículo, menor é o custo proporcional, né, por unidade. E a economia de distância que ele coloca aqui é a questão da quilometragem, né? Então, quanto maior a quilometragem percorrida, menor vai ser no final das contas o seu custo por quilômetro rodado, ok? Esse primeiro slide aqui, alguma dúvida? Boa. Então, vamos seguir, vamos seguir. Então, vamos lá, gente. Vê só. Deixa eu adiantei demais. Quando a gente vai falar lá dos tipos de veículo, antes disso, a gente precisa falar rapidamente aqui sobre uma resolução do CONATRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? E esse documento, né, essa legislação específica, ela estabelece os limites de peso e dimensão para a circulação dos veículos, tá? Então vejam só, quem estabelece os limites de peso para os veículos de transporte de carga, tá? É uma legislação. E aí essa legislação ela tem que ser seguida pelos fabricantes, tem que ser respeitada pelos fabricantes, ok? Então, primeira coisa aqui que a gente precisa conhecer é que no Brasil as dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. Então, no Brasil, nenhum veículo de transporte, né, de carga ou sem, mas vamos falar aqui de carga, pode ter mais do que 2,60 metros de largura. Isso é referência, por exemplo, para o tamanho das estradas, né, das faixas nas estradas. Então, eu preciso, na hora que eu faço lá a divisão das faixas, eu preciso considerar que cada faixa daquela dali tem que permitir que pelo menos um veículo de 2,60 metros de largura possa passar. Nenhum veículo, o limite de altura no Brasil para veículos de carga é de 4,40, né? 4,40 metros. Então, isso aí leva. Isso daí vai se levar em consideração, por exemplo, isso vai servir de base, tá? Perfeito, né? Liliane coloca aqui que a maioria seria 2,50, mas está dentro do limite, né? Ele não impõe que tem que ser 2,60 metros, mas ele diz que não pode ser maior que 2,60 metros. Então, a grande maioria, você vai verificar, se você for olhar, vai girar entre 2,40 metros e 2,60 específico, mais nesse limiar aí. Comprimento total. Tá? Em termos de comprimento, os veículos, a gente vai ter três situações. Tá? Veículos simples, né, que são caminhões. Veículo simples é aquele que tem um chassi só. Ele não pode ter mais do que 14 metros de comprimento. Veículos articulados, que é o caso das carretas, né, que tem ali dois semi-reboques. Né? A gente tem aí 18 metros e 15. E veículo com reboque, tá?
19,80 m. Ah, professor, mas eu já vi na BR, em outros casos aí, eu já vi veículos que diziam lá, ó, esse veículo aqui tem 30 metros de comprimento. O que é que acontece? Eu vou explicar alguns detalhes aqui importantes, até para a gente pensar do ponto de vista de logística, para que a gente possa entender melhor isso aqui. Cadê o mouse, cara? Boa. Ó, vamos lá. Quando eu digo que a largura máxima não pode exceder 2,60 m, 2,60 m, eu preciso pensar aqui no seguinte, ó. Por que não pode ser maior do que 2,60 m? Vocês sabem que um componente muito importante para a logística hoje em dia é o pallet, né? Não tem como fazer logística hoje sem utilizar pallet. O pallet ele existe para unitizar a carga, facilitar sua movimentação e seu transporte. Então, grande parte das cargas aí, elas vão ser transportadas aí por meio de pallets. E vocês sabem as dimensões, vocês poderiam dizer para mim aí as dimensões dos pallets brasileiros. Então, no Brasil, a gente tem aqui dois tipos, né, padrões de pallet. A gente tem o pallet chamado PBR1 e a gente tem o pallet chamado PBR2. Alguém aí sabe, poderia me dizer quais são as dimensões desses pallets? Lucas disse, né? Eu acho que ele quis dizer que o PBR1 ele tem é o pallet que tem 1 m por 1,20 m. E o PBR2, vocês sabem informar quais são as dimensões? Vale ressaltar aqui, viu, gente, que o PBR1 ele é com certeza o mais utilizado. O PBR2, algumas empresas utilizam, vai depender muito do tipo de produto, né, do volume do produto, mas PBR1 é o que mais a gente vai encontrar. A diferença de um para o outro, basicamente, viu, Emerson, é um detalhezinho que faz muita diferença. O PBR2 ele tem 5 centímetros a mais em cada uma de suas dimensões. Então, ele tem 1,5 metros por 1,25. Então, vejam só, gente. Se você analisar aqui, ó, no transporte, na sua maioria, vai ser feito por meio do uso de pallets. Como o padrão brasileiro 1 e 2, né, eu preciso considerar isso, porque se você parar para analisar, se você colocar aqui dois pallets PBR1 lado, né, com lado de 1,20 m, né, no sentido da largura do veículo, eu consigo colocar dois pallets e com um limite como que vai totalizar aí 2,40 m. Em relação à altura, a altura é 15 centímetros para os pallets PBR1 e para os pallets PBR2. Tá? Agora, existem vários outros tipos de pallets que aí não são padrão, tá? Que aí vai de cada caso, de cada situação, de cada empresa, vai depender do que ele vai transportar, né? Por quê? Esse padrão de pallet, ele é importante por conta do transporte, ele padroniza o transporte e padroniza a armazenagem. As estruturas de armazenagem são feitas baseadas nessas dimensões, tá? Então, mas a altura ali é 15 centímetros. Por isso que eu não coloquei aqui, mas boa pergunta.
Então, vejam só, se você colocar dois pallets PBR2, PBR1 lado a lado, eles vão somar no máximo 2,40 m. Se você colocar dois pallets PBR2 lado a lado, eles somam ali no máximo 2,25 m, tá? 2,50 m, perdão. Logo, né, fica dentro ali dos limites e ainda permite uma pequena folga para que você possa movimentar esses pallets aí dentro dos veículos. Então, isso aqui serve. Isso daqui é referência, né? Serve de base e referência para poder estipular a largura, assim como serve de base e referência lá para armazenagem em suas estruturas, ok? Em relação à altura máxima, aí a questão está mais associada a viadutos, né? Enfim, a esse tipo de situação. E o comprimento total, né, também vai variar de acordo com o tamanho do veículo, mas eu queria chamar a atenção especificamente para isso. Uma outra questão que a gente precisa entender é que, e se um veículo qualquer, tiver comprimento, o comprimento de um veículo for maior, né, se o comprimento desse veículo for maior do que 19,8 metros. O que é que eu posso o que é que eu posso transportar em um veículo cujas dimensões sejam superiores a esse? A resposta é sim, mas só se eu tiver uma AET, tá? AET. O que é uma AET? É uma autorização especial de transporte. É um documento com validade de 1 ano, tá? Que é dado, né, pela ANTT para que a empresa ela possa transportar, né, possa operar com veículos com tamanho superior a esse que a gente está vendo aí. Outro detalhe é que, quando o veículo ele excede essas capacidades, né, diz a lei que, além de precisar da AET, ele vai precisar também contar com o auxílio de carros batedores, né, que são aqueles carros que vão com as bandeirinhas na frente e atrás e tudo mais. E tem restrição de tráfego, não pode trafegar em qualquer horário, tá? Então, durante o dia, normalmente durante o horário comercial, ele não pode estar transportando por alguns tipos de rodovia, por exemplo, rodovias federais e tudo mais, ele não pode circular, ok? Então, essa parte aqui está suave, tranquilo. Boa. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente aqui, tá, gente? Eu não vou ler tudo. Eu vou disponibilizar o material para vocês, então eu não vou ler tudo, porque nem tudo nos interessa. Vou chamar a atenção só para alguns pontos aqui que eu acho importante. Ó, essa resolução, ela também diz para a gente o seguinte, ó, que os limites máximos de peso bruto total transmitido por eixo de veículo nas superfícies e vias públicas são os seguintes. Ó, um veículo ou uma combinação de veículo, né, uma carreta, não pode ter peso bruto superior a 45 toneladas. Tá? Mas isso não é o que eu quero que a gente pare para se preocupar. O que eu quero que vocês parem para analisar, que é importante, é isso aqui. Ó. Peso bruto por eixo isolado. Ele diz que é 10 toneladas. Então, assim, gente, outros fatores serão determinantes para determinar a capacidade lá do veículo. Por exemplo, o veículo ele tem 3 eixos. Como por eixo a capacidade, o limite é 10 toneladas, eu subentendo que se eu tenho 3 eixos na carreta, ela tem capacidade para 30 toneladas, se ela tem 3 eixos. Mas tem carreta que tem capacidade para mais. Outras vão ter capacidade para menos, 27, 26 e algum quebrado. O que é que vai interferir nisso? A distância entre os eixos, ok? Então, isso para a gente, por hora,
Fica tranquilo. Até porque a capacidade do veículo está no adesivo, nas laterais dele, você vai verificar lá. Peso, né? Peso bruto, tara e capacidade. Então, para pensar aqui. Se eu tenho uma carreta com 2 eixos, estipular a sua capacidade de carga. 2 eixos, 20 toneladas. 3 eixos, 30 toneladas. Ah, mas existem situações em que eu tenho mais... o veículo ele tem mais capacidade. Não me importa, para fins didáticos aqui, a gente vai ficar com esses valores. Tudo certo? Aqui ele vai falar para a gente aqui, por exemplo, ó, outra situação que é assim, peso bruto por conjunto de 2 eixos, mas aqui ele fala que é 2 eixos, ele coloca 17 toneladas. Mas por quê? Aqui ele especifica, né? Por conta da questão da distância, né? Se a distância entre os eixos. Outra coisa importante é isso aqui. Vocês sabem o que é eixos em tandem? O que seria isso? Ó, todo mundo, na realidade, a gente sabe, assim, por verificar na rua, né? Mas não sabe o nome. Eixo em tandem, pessoal, é quando é eixos seguidos, tá? É quando você tem lá 3 eixos seguidos. Você tem lá no veículo 2 eixos seguidos, 3 eixos seguidos, 4 eixos em sequência, um pertinho do outro, tá? Então a gente chama isso de em tandem. Então ele fala que quando a distância entre esses eixos, tá, for superior a 1,20 m ou inferior a 2,40 m, por conta desse distanciamento, deve-se considerar a capacidade de 17 toneladas. Aí ele fala aqui também que quando não for em tandem, tá? Quando não for em tandem, quando a distância entre os planos verticais que contêm os centros das rodas for superior a essas dimensões aqui, 15 toneladas. Desse slide, o que é que a gente precisa se atentar, que é o que a gente vai usar de referência, é essa informação aqui, tá? O resto é só para fins de conhecimento mesmo. Ele segue aqui falando essas especificações, que a gente não vai precisar aqui se ater a isso. Vou disponibilizar, mas não se preocupe com isso. O que eu quero que vocês entendam é que consideraremos para cada eixo 10 toneladas. Morreu o boi. Bom, e aqui agora a gente vai mostrar aqui rapidamente o... Aqui a gente já falou, na realidade, que é a largura máxima, tá? Que é largura... Pessoal, peço perdão que meu computador está travando, aí eu fico doidinho aqui. Eu falo uma coisa e ele não está mostrando. Comprimento, veículos simples, veículos articulados, como vocês podem ver aqui, tá? Então, tudo isso já foi dito, tá? Então, o que é necessário, só antes de eu seguir aqui, quando o comprimento for superior a esse, o que é necessário? Alguém fala aí para mim, não escreve não, tá? Eu queria ouvir. O que é necessário para transportar carga em veículos com comprimento maior do que esse? Uma AET, uma autorização especial de transporte. Pessoal, quando o comprimento de um veículo exceder esses 19,8 metros, eu preciso da AET, Autorização Especial de Transporte. Qual é a validade da AET? 1 ano. Escrevam aí, por favor, quem souber. Ok. Quem é que dá esse documento? Quem é que dá essa autorização? Perfeito. Ok? Ó, uma coisa aqui, ó, só que é importante de vocês saberem. Nessa imagem aqui, o nome disso aqui é semi-reboque ou reboque.
A gente chama isso aí de carreta, né? De baú. Mas o nome técnico. Reboque ou semi-reboque? Semi-reboque. Perfeito, ó. Esse cara daqui, que fica conectado diretamente ao trator, é chamado de semi-reboque. Esse cara daqui, ó, nesse caso daqui, que é o caso dos bitrens, né, chamados aí de Romeu e Julieta, esse cara daqui é só reboque, tá? Então esse aqui é o semi. Esse daqui é o reboque, ok? Perfeito. Então vamos aos veículos, né, e as suas capacidades. Então, assim, o veículo de carga que a gente mais utiliza, assim, o menor, né, que a gente vai encontrar, é o que a gente chama de minivan. São as mini, que aqui eu coloquei uma Fiorino, né? Mas assim, veículos que transportam até 1 tonelada de carga são chamados de minivan. Exatamente, Liliane. No caso aqui do segundo, você tem um semi-reboque e um reboque. Perfeito, ok? Então, fica atento nisso, porque lá na frente a gente vai ter que saber disso. Então, ó, veículos com capacidade até 1 tonelada, tá? São chamados de minivan. Esses veículos, eles têm, por característica, eles são indicados para transporte, obviamente, de cargas pequenas, de cargas leves e de cargas expressas, né? E, sobretudo, os que requerem um pouco de agilidade. Dado seu tamanho, né? Dado o tamanho menor compacto do veículo, você sentir que o veículo ele tenha uma capilaridade maior do que um veículo maior. Isso também faz com que seja mais caro, proporcionalmente falando, né, transportar no veículo como esse do que transportar em um caminhão, por exemplo. Ok? Por quê? O custo fixo é bem parecido, né? Porque, por exemplo, o salário do motorista, os encargos e tudo mais, não se alteram de acordo com o tipo de veículo, né? Um cara que você contratou para ser motorista, ele é motorista, ponto, acabou. O salário dele é aquele. Então, o custo fixo para esse carro fica proporcionalmente mais alto, porque ele consegue transportar menos. Consequentemente, é mais caro transportar em veículos assim. Então, por exemplo, quando você verifica a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por exemplo, os Correios, ele usa esse tipo de veículo para entregar que tipo de encomenda? Sedex, né? Sedex 10, essas cargas expressas. Se você for verificar as transportadoras que atuam em aeroportos, por exemplo, você não vai ver em nenhuma. Você não vai conseguir visualizar num aeroporto nunca uma carreta. Por quê? A carga que chega via aérea, por chegar via aérea, isso é um indicativo de que ela requer velocidade. Ela requerendo velocidade, ela vai precisar de um veículo menor e mais rápido. Outra coisa é, a carga que vem via aérea, ela tende a não ser uma carga de alto volume ou de grande massa, né? Não chega a ser uma carga pesada, ok? Então, as minivans até não, vamos deixar redondinho aqui, 1 tonelada, né? 1.000 quilos. Aqui a gente tem outro tipo, que são os furgões, né? O furgovans, que tem relação custo-benefício. Sim, é indicado para as mesmas situações da anterior. Porém, tem relação custo-benefício melhor, por quê? Porque tem capacidade maior de carga. Ok? Então, ó, eu vou abrir uma transportadora para trabalhar com carga expressa. Entre ter o primeiro modelo de veículo e ter esse modelo de veículo aqui, é mais viável adotar a aquisição desse tipo de veículo. É claro que é um veículo mais caro, mas a relação custo-benefício é maior porque existe uma capacidade de carga maior do que o anterior. E o que segue aqui com o próximo exemplo, que são os veículos chamados 3/4, que na realidade hoje não se chama nem mais assim. Hoje a gente chama de VUC, né? Então lá
Os VUCs, eles vão ter veículos com capacidade para 6 toneladas, para 5 toneladas, até para 3 toneladas e meio. Mas a gente vai usar aqui como referência, por quê? Digo e repito, a gente vai encontrar no mercado alguns com capacidade variável, né? Maior ou menor. Então a gente precisa utilizar aqui um valor que seja padrão. Então, para os VUCs, aqui como esse, a gente vai considerar a carga com 4 toneladas, ok? Apresenta uma relação custo-benefício melhor do que o anterior, tá? Porque tem mais capacidade de carga que o anterior. Isso é sempre importante salientar. Aqui a gente tem um toco, veículo do tipo toco, que é um caminhão semi-pesado, capacidade para 8 toneladas. Ah, professor, mas na minha pesquisa eu vi um com 7, 6, 9. Não tem problema. Só que a partir de agora a gente vai usar os dados que estão dispostos aqui, ok? Relação custo-benefício melhor do que os VUCs. Só que muitas das vezes aqui, mesmo sabendo disso, dependendo da região onde eu atuo, eu não vou poder adquirir um veículo como esse por conta de restrições legais, né? Então você tem ali, por exemplo, se eu atuo dentro de grandes centros urbanos, eu não vou poder fazer opção por um veículo desse, né? Já que ele não seria permitido o seu tráfego durante o dia, ok? Mas tem relação custo-benefício melhor. Aqui atrás, olha, um exemplo do que é o tandem, né? O tandem é quando a gente tem assim, ó, 2 eixos pertinho do outro. A distância é medida do centro de uma roda para outra, e aí você vai ter uma noção, né? Nesse caso, o truck, ele é um veículo com capacidade que a gente vai considerar aqui de 15 toneladas. Normalmente, ele é utilizado, como a gente verifica aqui, para fazer o que a gente chama de milk run. Já viram isso em algum momento? O que é isso daqui, o que é o milk run? Então, ó, em logística, milk run é o seguinte, ó. Por que a gente usa esse termo até hoje, né? Porque a ideia era o seguinte: o cara que transportava, o cara que era fazendeiro lá, a história por trás do termo é o seguinte: você tinha o cara que trabalhava, né, vendendo leite, né? Na realidade, ele transportava leite para as fazendas de uma determinada região. Só que lá no veículo ele tinha um único recipiente para poder fazer esse transporte. E aí o que é que ocorre? Quando ele pega, e como o leite é extremamente perecível, como ele tinha que passar por várias fazendas, quando ele pegava lá o primeiro leite, ele precisava fazer isso muito rápido. Por quê? Quando ele pegava o primeiro leite, né, começava ali a contar um tempo, né, basicamente, para o produto se estragar. Então, se ele não fosse rápido, ele corria o risco de, ao final do processo, quando ele colocasse a última fazenda, quando ele carregasse da última fazenda, o leite da primeira estragasse e, consequentemente, estragasse todos os outros. Hoje, a gente usa o termo milk run para poder especificar uma série de coletas ou uma série de entregas. Quando o veículo ele sai da transportadora e ele sai com um roteiro pré-definido, ó, eu vou fazer uma parada aqui, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e tem que estar aqui até tal hora. Então, ele replica essa chamada corrida, né? Então, ele sai lá de determinado horário do transportador com o roteiro pré-estabelecido, onde ele tem que coletar ou entregar, né, coletar dos seus fornecedores ou entregar aos seus clientes uma determinada quantidade de carga dentro de um determinado período de tempo pré-estabelecido, tá? Isso aí é uma forma também de quê? De evitar que o veículo ele saia, faça uma entrega, volte, pegue outro documento, saia para fazer outra entrega, volte. Por quê? Isso só seria justificável se cada entrega dessa fosse ocupar a capacidade toda do veículo. Então, se isso for ocorrer, né, se cada entrega ou coleta for necessitada em toda a capacidade,
não é necessário fazer essas coletas e essas entregas. Caso contrário, é melhor você fazer um roteiro com algumas paradas para fazer coletas e entregas, tá? E aí você usa da melhor forma possível a capacidade desse veículo. Então aqui a gente tem o cavalo mecânico, né? Que as pessoas chamam de carreta, que na realidade não é. Isso daqui é só onde está a parte de a força motriz, né, do veículo, por assim, que é o que tem autonomia de transporte, né, que a gente vai encontrar aí no mercado nas apresentações, né, de 6 ou 4 rodas de tração 4x2, 6x2 ou 6x4, tá? Então, ó, e aqui é a outra parte que eu queria estar trabalhando com vocês, que é a questão, por exemplo, dos semi-reboques, né? Então, os semi-reboques, eles poderão ser de 2 eixos ou de 3 eixos. Em alguns casos, até mais, como a gente vai ver aqui. Então, aqui, gente, vocês veem um exemplo aqui. Se você olhar na primeira imagem, esses 2 eixos estão bem pertinho. Nessa segunda, os eixos já estão mais distantes. O que isso significa na prática? Isso indica, tá? Isso vai indicar que na prática, essa daqui, como os eixos estão mais espaçados, essa daqui teria um pouco menos de capacidade do que a anterior, tá? Mas isso tem que verificar lá com o fabricante. Então, outra coisa que deve ser considerada é que veículos com capacidade muito grande são indicados, tá? São indicados para transportes de longas distâncias. Então, você tem casos, por exemplo, de transportadores. Não sei se eu já devo ter usado esse exemplo aqui com vocês, mas me permitam repetir, tá? Então, você tem aqui uma situação interessante. Então, tem empresa que existe aqui em Recife. Você vai lá, vamos pegar aqui, por exemplo, uma Braspress. Gosto sempre de usar a Braspress como exemplo, porque eu conheço bem a operação deles. A Braspress, ela tem uma unidade aqui em Recife, que fica ali, né, perto da Coca-Cola, perto de Prazeres. Então, a Braspress, ela só é um veículo do tipo VUC, né, para poder fazer suas operações aqui dentro dos centros urbanos. Se você precisa usar o serviço da Braspress para enviar alguma coisa, por exemplo, para Manaus, se você precisa enviar para Manaus, daqui de Recife, alguma coisa, se você sabe o mínimo de geografia, você sabe que Recife está mais próximo de Manaus do que São Paulo, tá? Se você pode até olhar no Google Maps aí, mas a gente está mais perto, a gente está na região Nordeste, né? Então, é uma região aqui diretamente próxima aí à região Norte, então a gente estaria mais próximo para enviar para Manaus. Mas se você for procurar. Só que a empresa, ela só usa para fazer entrega veículos pequenos. Veículo pequeno transporta menos carga. Se transporta menos carga, não é indicado para longos percursos. Então, o que é que eles fazem? Veja só que legal. Se tu entregar lá em Recife um produto para ser entregue em Manaus, esse produto, antes de vir para Manaus, ele vai ser enviado para São Paulo. Ele vai ser enviado aqui para São Paulo. Aí você, pô, que percurso, né? Que loucura, vai ficar muito longe e tudo mais. Ó, vai ficar mais longe, é óbvio, né? Você vai fazer praticamente o percurso 2 vezes, porém é a melhor opção. Como o veículo que eu uso em Recife é pequeno, eu mando aqui para São Paulo, mas só a quem veio para São Paulo não foi só as cargas de Recife, né? Então todas as cargas do país que se destinam a Manaus também vieram para São Paulo. E aqui em São Paulo, o que é que a empresa faz? Ela pega uma carreta lá de 3 eixos, vindo de vários lugares. Aqui eu tenho carga do Rio de Janeiro, eu tenho carga aqui do Rio Grande do Sul e etc. Então, eu vou pegar a carga de todos esses lugares, vou enviar tudo para São Paulo. Em São Paulo, eu faço a consolidação da carga, ou seja, vou preencher uma carreta inteira só com carga para o mesmo destino e vou enviar aqui para Manaus. Quem faz um processo similar a esse, todos os dias, é o maior transportador aéreo do mundo, né? Que é a FedEx. A FedEx, todo santo dia,
O lema, né, a missão da FedEx é entregar, né, eles garantem que eles entregam de um dia para o outro em qualquer continente, né? Se você entregar aqui na América do Sul algo para chegar na Índia, amanhã estará na Índia. Então veja só. Então, mas todo santo dia, como é a logística da FedEx? Se você entrega um produto agora à FedEx dizendo, ó, preciso entregar isso em Nova Delhi, na Índia, é mais rápido, né, pegar e ir direto para lá. Só que a FedEx não faz isso. A FedEx, todas as aeronaves da FedEx, todos os dias, de todos os lugares, eles saem de seus destinos e vão para um aeroporto nos Estados Unidos, na cidade de Memphis. Então, todos os dias, esse aeroporto, por volta das 10 horas da noite, ele é fechado exclusivamente para o uso da operação da FedEx. E todo santo dia chega lá, enfim, todos os aviões do mundo que a FedEx possui, essas aeronaves são descarregadas. Essa carga de todas essas aeronaves é triada, então todas as cargas que vão para o mesmo lugar serão colocadas no mesmo avião. Então, e tudo isso foi de forma muito rápida, tá? Se vocês forem pesquisarem depois, vocês conseguem verificar vídeos que mostram essa operação. Então, imagina só, você de Recife quer mandar algo para a Índia, isso vai primeiro para os Estados Unidos, para se juntar a todas as cargas do mundo que também vão para a Índia, tá? Porque é mais barato para eles pegar um avião todo e encher de carga para um lugar só do que mandar um avião fazendo escalas, né, paradas ao longo do caminho. Assim, nem eles conseguiriam cumprir os prazos, tá? E do ponto de vista de custo, para justificar, o custo seria mais alto do que já é, ok? Então, esse semi-reboque também tem suas características, tá? Aqui o de 3 eixos. E essas características estão associadas ao tipo de carga que eles vão transportar, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um do tipo Sider e um do tipo graneleiro. Mas vamos falar aqui rapidinho sobre esses modelos. Então, o que é um semi-reboque do tipo graneleiro? É destinado ao tipo de carga granel, obviamente, e o nome pode indicar, induzir ao erro, mas granéis não é apenas grãos, tá, gente? Carga granel é toda carga que não pode ser quantificada ou embalada, né? Ou não é transportada embalada. Por exemplo, minério é granel, tá? Carvão é granel, tá? Petróleo é granel, é um granel sólido, é líquido, mas é granel. Então aqui a gente tem o convencional, né, que é o baú fechado, que é o semi-reboque para carga seca, para transporte de caixaria. Né? A gente tem o tipo tanque, que é para transporte. A gente vai falar muito desse tipo aqui em aulas futuras. Né? A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar, né, lá do MOP, que é movimentação e operação de produtos perigosos. Tá? Quando a gente for falar lá de como é feito, como é que funciona o transporte de produtos perigosos, lá das 9 classes e tudo mais. Ok? Então, aqui a gente tem baús refrigerados. Como vocês devem imaginar, né, a questão dos baús refrigerados serem brancos, dos contêineres refrigerados serem brancos, de aviões, na sua maioria, serem brancos, não é aleatória, é para trocar menos calor com o ambiente, isso aí é bem interessante. Aqui a gente tem um exemplo de semi-reboque com capacidade com 4 eixos, né, que é o tipo prancha. Normalmente é para transportar o que a gente chama de carga de projeto, né, que é aquelas cargas grandes, indivisíveis, né, que são peças de determinados tipos de obra, aquelas pás eólicas e coisas do tipo. Então, transportar tratores, esse tipo de coisa, esse tipo de veículo é o mais utilizado. Tá? Veículo do tipo Sider, né, que ele se difere dos demais do tipo baú, porque a lateral dele é feita de lona. Isso, para fins de operação, isso tem uma vantagem muito boa, tá, pessoal? Porque, veja só, quando você opera, você tem uma logística que utiliza veículos de baú, a forma com a qual, a maneira com a qual você vai carregar o veículo tem que obedecer, obviamente, a ordem das entregas. Ou seja,
A última carga que vai sair tem que ser a primeira a entrar, tá? Então, a primeira que vai sair tem que ser a última a entrar. Isso no caso de um transporte utilizando do tipo baú convencional, tá? Agora, se você, ou seja, você tem que praticar ali, né, o FEFO, né, forçado a fabricar ali o LIFO, desculpa, né, o último a entrar é o primeiro a sair. Nesse caso aqui, isso se torna irrelevante, né, porque a operação, se for, por exemplo, com empilhadeira ou manualmente mesmo, tem acesso a todo o comprimento do veículo com a mesma facilidade, ok? Então, aqui a gente tem os tipos, né, o semi-reboque articulado, que é chamado bitrem, rodotrem. E, por fim, queria saber se tem alguma pergunta, basicamente, sobre o tema. Então, isso daqui, ó, só para a gente verificar. O assunto que eu queria que vocês entendessem, principalmente, é a questão do número de eixos, tá? 10 toneladas por eixo. Entendeu isso? Já fico muito satisfeito. Isso é claro para os veículos articulados. Para os veículos comuns, simples, permanecem os valores que estão colocados lá. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma situação com trabalhar a questão do frete, cubagem, tá? Isso aí é bem interessante. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, reitero que se houver dúvidas, perguntas e alguém não quiser falar aqui, vocês têm um e-mail, vocês podem mandar por lá, tá bom? Beleza, Lucas. Show de bola. Bruna, veículos articulados são as carretas, Bruna. São aqueles que você tem a acoplagem, né? São as carretas que você tem ali a acoplagem. Caminhão, ele não é articulado, tá? Carretas são. Beleza? Tranquilo, Bruna? Show de bola. Bom, então era isso. Desejo a todos aí uma boa quarta-feira. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.